Shalom, shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz. Pastor Ilmar de Lajinha, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, as aulas do curso intermediário. Hoje estamos no bloco número 1 da história do cristianismo. Na aula passada nós falamos sobre as primeiras perseguições de Nero e Domiciano. Vamos colocar agora as perseguições seguintes. Falaremos então das perseguições de Trajano e das outras mais. Então, nós falamos na passada sobre as primeiras perseguições, quando surgiram as primeiras heresias, e agora vamos colocar as perseguições segundo o século da era cristã. No reinado de Nerva, Trajano e Marco Aurélio, havia apenas 18 meses que Domiciano tinha morrido, quando, então, nós tivemos a igreja que tinha ficado isenta de perseguição nesse período aí, começou a sofrer novamente. Nerva era um homem de caráter brando e generoso, tratou bem os cristãos e com a benignidade digna de louvor, restabeleceu todos que tinham sido expatriados pela perseguição de Domiciano. Foi nesse tempo aí que João retornou para Éfeso, né? Mas o seu sucessor Trajano, que é o próximo imperador, deixou os cristãos tranquilos por algum tempo, mas depois, tendo suspeitado dele, determinou que se renovasse a perseguição, sendo possível que exterminasse a nova religião por meio decisivos e severos. Trajano não tinha crueldade de Nero, nem de Domiciano, e podia-se notar nessa ocasião uma perplexidade e indecisão na sua conduta, porque ele escreveu a carta para Plínio, né, governador de Bitínia e de Ponto, onde ele diz que não sentia prazer na tortura ou na execução desse povo. Ele acrescenta: se alguém renunciar ao cristianismo e mostrar sua sinceridade, suplicando aos nossos deuses, alcançará o perdão e o seu arrependimento. Então, ele faz, nessa carta para Plínio, a gente tem também alguns subsídios para entender como funcionava a religião naquele ano, nos anos mais ou menos 100 e poucos da era cristã. Plínio, então, escreve assim: os cristãos têm por costume reunirem-se num certo dia, antes do romper da aurora, e cantarem juntos um hino a Cristo, como se fosse um Deus, e se ligarem para um juramento de não cometerem qualquer iniquidade, não serem culpados de roubo ou de adultério, de nunca desmentir sua palavra, nem negarem qualquer penhor que lhe fosse confiado, quando fosse chamado a restituí-lo. Depois disso, eles costumam separar-se e em seguida reunir-se de novo para uma refeição simples, o ágape, a qual partilham comum, sem a menor desordem, mas deixaram esta última prática após a publicação do edital em que eu proibia as reuniões. Plínio, governador da Ponte da Bitínia, da Ásia Menor ali, proibiu essas reuniões e desobedeceu. Depois dessas informações, julguei ser necessário examinar, mesmo por meio da tortura, duas mulheres que diziam ser diaconisa, mas nada descobria a não ser uma superstição má e excessiva. Então, aqui por essa carta de Plínio, a gente tem algumas diretrizes como funcionava a igreja nos primeiros dias da era cristã, no ano 100 mais ou menos, né? No reinado de Trajano, que reinou de 98 a 117, o motivo da perseguição foi um decreto contra as hetéreas. Hetéreas eram associações não reconhecidas pelo Estado, as reuniões secretas dos cristãos, né? Mas as violências foram mais obras do povo do que do imperador. A igreja foi considerada como sociedade secreta e por isso foi perseguida. Dentre os mártires dessa época, aí nós temos Simão, bispo de Jerusalém, que foi crucificado com 120 anos, no ano 107. Também Inácio, bispo de Antioquia, que foi levado preso para Roma e lançado vivos aos cristãos no ano 110. Depois tem a perseguição de Adriano, no ano 117 até ao ano 138, quando os cristãos perseguiu os cristãos com brandura e moderação. Entre 132 e 135 teve a revolta de Bar Kokhba, em Jerusalém, quando, uma vez que os cristãos negaram participar da rebelião, os judeus deflagraram uma violenta perseguição contra os cristãos. Nesse período temos o mártir Telésforo, pastor da igreja de Roma. Depois tem o governo de Antônio Pio, que reinou de 138 a 161. Ele favoreceu o cristianismo, mas sentiu que devia manter a lei, que tratava da ilegalidade de um culto que não reconhecia o valor do Deus do Império. Dentre os mártires do período de Antônio Pio, temos Ptolomeu, Policarpo, bispo de Esmirna, e mais 12 que foram queimados com ele. Depois temos Marco Aurélio, do ano 161 ao ano 180, considerado mais sanguinário desde depois de Nero. Depois de Nero, Domiciano é Marco Aurélio. Foi influenciado pelo seu professor, um dos mais encarniçados inimigos do cristianismo. O seu companheiro filósofo Celso escreveu contra o cristianismo também. Em 176, publicou um edito que proibia a introdução de novas religiões
e dirigia-se ao menos contra os cristãos. Muitos milhares de cristãos nesse período foram decapitados ou lançados às feras, entre os quais Justino, que foi martirizado no ano de 165, o bispo Aniceto, depois Carpo, Pápidio, Agatonice de Pérgamo e outros mais. Ou, com especial crueldade, foram perseguidas a igreja de Viena e de Leão, nas Gálias, onde 50 mártires selaram com o sangue a sua fé. Depois temos Sétimo Severo, no ano 193 de 311. Os cristãos do norte do Egito e da África, no tempo aí de Cipriano, né, foram os que mais sofreram. Em Alexandria, muitos mártires eram diariamente queimados, crucificados ou degolados, entre os quais Leônidas, pai de Orígenes. Um decreto de 201, do ano 201, proibia a passagem dos cristãos para o judaísmo. Em 202, outro decreto proibiu sob graves pena a conversão ao cristianismo. E em Cartago, na África, né, a colônia africana ali de Cartago, teve a história de Perpétua. Nós vamos falar dela e depois a escrava dela chamada Felicidade. Foram mortas estressaradas pelas feras. Vamos ver alguns detalhes agora da perseguição, então, de Adriano, de Trajano, Adriano, Antônio Pio e Marco Aurélio. Nesse tempo aí tem o martírio de Inácio, né? Inácio conheceu Pedro e João, foi ordenado bispo de Antioquia pelo apóstolo João, então viveu nesse tempo aí, foi martirizado nessa época. Trajano visitava Antioquia e ele se expôs, conta que Inácio se expôs, se entregou, se ofereceu para ser martirizado. E aí acabou que foi levado para Roma e lançado para as feras. Enquanto isso, Inácio escreveu várias cartas às igrejas, enquanto ele foi atravessando, porque Trajano atravessou com ele da Antioquia até chegar em Roma. E naquele período que ele foi andando, ele foi escrevendo cartas para as igrejas. Quando chegou em Roma, foi conduzido à arena, e na presença da multidão que enchia o teatro, ele foi estressarado pelas feras. E ele diz, eu sou como o trigo debulhado de Cristo, que precisa de ser moído pelos dentes das feras antes de se tornar um pão. Assim foi que ele acabou morrendo, falando com essas frases aí. Depois teve uns 30 anos de sossego, e depois, chega no ano de 117, morreu Trajano, seu sucessor Adriano, continuou as perseguições. E no ano de 138, quando Antônio Pio subiu ao trono, é que aconteceu de alguma maneira, os irmãos foram aliviados dessa opressão. Com seu reinado brando e pacífico, começou um período de sossego, durou mais ou menos 30 anos. Depois de Marco Aurélio tem a nova perseguição, no seu reinado, muito terrível, né, a perseguição dele. Então, lance os cristãos aos leões, era o que se ouvia naqueles tempos, né? Então temos o martírio de Policarpo. A maior força da tempestade que se aproximava sentiu-se na Ásia Menor, onde saíram os novos edictos, e o nome de Policarpo, bispo de Esmirna, apareceu brilhantemente na lista dos mártires daquele tempo. Ele foi perseguido, foi para outra aldeia, acabou então que acabaram descobrindo e foi entregue o seu corpo às mãos oficiais encarregados de o prender. Diz que o fervor da sua oração comoveu de tal maneira os oficiais que eles se arrependeram de ser instrumento de sua captura. Montaram-no no jumento e trouxeram para Esmirna, onde estava reunida uma grande multidão para celebrar a festa dos pães asmos. Por consideração pela sua idade avançada e sua sabedoria, um homem de grande influência, chamado Aniceto, e seu filho Herodes, oficial da cidade, foram ao seu encontro, fazendo-o entrar no seu carro, insistiram com ele que assegurasse sua liberdade, desde que ele desse honra a César. Ele recusou a isto e por esse motivo foi empurrado do carro, acabou tomando um tombo, machucou a coxa e tal. Diante do governador, ele perguntou, "Ser forte, Policarpo, porta-te como homem." Tinham chegado aos jovens, quantos que na ocasião de entrar na arena ouviu uma voz. Então ele ouviu uma voz antes de entrar na arena, diante do governador. Essa voz dizia a ele, "Ser forte e porta-se como homem." E o povo gritava, né, que ele fosse lançado às feras, lançado aos leões, fora com os ímpios. E o velho Marte, apontando para os bancos cheios de gente, repetiu com tristeza, "Fora com os ímpios, jurai", disse o governador compadecido, "eu os mandarei embora, renegai a Cristo." Mas Policarpo tinha 87 anos, ele diz, "Tenho servido durante 87 anos ao meu Senhor, ele nunca me fez mal, como posso eu agora blasfemar contra o meu rei?" E aí o governador insistiu, "Jurai pela alma de César", repetiu o governador. "Se julgais", e Policarpo respondeu, "se julgais que hei de jurar pela alma de César, como dizeis, e fingis não saber que eu sou, ouvi a minha confissão livre, eu sou um cristão. Se desejais conhecer a doutrina do cristianismo, concedei-me um dia para falar a vós e escutai-me." O governador, então, notando que o povo gritava e estava inquieto,
Ele não insistiu mais com ele então. Então ele disse, olha Policarpo, eu tenho à mão animais ferozes, eu vou lançar você a eles se não mudar de opinião. Policarpo disse, manda vir, pode mandar os animais. O velho peregrino alegrava-se com a perspectiva de se ver prontamente livre de um mundo ímpio, cheio de perseguições, e sua tranquila intrepidez exasperou o governador, que por esse motivo mandou ameaçá-lo de queimá-lo. Levou ele até fora e falou, aí, ó, temos aí uma coluna, uma pilha aí de fogo, você pode ser queimado aí. Policarpo disse, ameaçai-me com fogo que arde por um momento e depressa se apaga, mas nada sabeis da pena futura e do fogo eterno reservado aos ímpios. E então o governador perdeu completamente a paciência e mandou um arauto apregoado no meio da arena. Arauto, Policarpo é cristão. E com essa proclamação repetida 3 vezes, como era de costume, e com a raiva da população, então todo mundo dizia, lance Policarpo aos leões. E a hora do espetáculo tinha passado. E o asiarca, que tomava conta da arena, recusou a fazer a vontade do povo. Falou, não, agora não pode mais soltar leão nesse horário. E aí levaram ele para fora da arena, a lenha já estava ali, a palha, e a vítima, depois de ser despojada de sua capa, foi levada à pressa para o poste, onde queriam pregá-lo. Mas Policarpo pediu para simplesmente ser atado. Amarraram ele ali e puseram fogo nele, mas as chamas não tocaram o corpo de Policarpo. E os espectadores, vendo enganados, olharam para os outros na maior admiração. As chamas não pegavam nele. Então acabaram que pegaram a espada e com um golpe fatal, ele foi então morto, assassinado cruelmente. Nesse período também temos outros mártires famosos, como o chamado Germano, um jovem cristão, cuja constância e coragem deram um testemunho tão brilhante da realidade de sua fé, mesmo na hora solene da sua morte, que muitos se converteram. Justino de Nápoles, o qual, tendo estudado todos os sistemas filosóficos e ocupado um lugar de destaque dos professores do seu tempo, tornou-se com alegria um discípulo do meigo Jesus. Esse Justino, o mártir, foi também sufocado e morto, né? Houve perseguição em Lyon e em Viena, a fé dos crentes foi duramente provada e fizeram para exterminar a nova religião. Quanto mais perseguia, mais se espalhava, né? Ali tem a história de Blandino, um escravo de aparência franca e franzina, que depois de sofrer com exemplar paciência as mais extraordinárias torturas, durante os quais os próprios perseguidores se cansaram, ela ganhou a coroa do martírio e morreu dando glórias a Jesus. Conta também a história de santos, diácono da igreja, Mauro, que havia pouco se converteram ao cristianismo, sofreram calado e nobre pela verdade, como também Átalo de Pérgamo, Potimo, bispo de Lyon e muitos outros. Assim, de maneira que o metal precioso passa pelo fogo do refinador, que o torna puro, a igreja de Deus passou pelo fogo da aflição, e uma grande parte da escória que ainda era ligada a ela separou-se e consumiu, enquanto as fagulhas que saem do lume, levadas para aqui e para ali, o vento foi ateando no peito de muitos e foi então multiplicando. Nesse tempo temos também a carta a Justino. Parece que esse tempo a igreja tinha conservado aquela simplicidade de conduta e culto que temos alguns belos exemplos em Atos dos Apóstolos. Conta-se a história do mártir Justino. As práticas que dizia, encontramos no dia do Senhor, para adoração nas cidades e nas vilas, lemos nos livros dos profetas e das memórias dos apóstolos, tantos quanto o tempo nos permite. Acabada a leitura, o presidente ou bispo, num discurso ou sermão, exorta os fiéis a seguir aqueles excelentes exemplos. Em seguida todos se levantam e oram juntos. Depois disso, traz o pão, vinho e água, e o bispo faz oração, dá graças conforme a sua habilidade, e todos dizem amém. Faz-se então a distribuição dos alimentos abençoados a todos presentes, e aos ausentes manda pelos diáconos. Aqueles que são ricos estão dispostos a contribuir, dão o dinheiro que querem, cada qual conforme a sua vontade, e o que se ajunta é entregue então ao presidente, o bispo. Ele distribui cuidadosamente para os órfãos, viúvas, para aqueles que por doença ou por qualquer motivo estão necessitados. Então nós temos aí, pela carta de Justino, contando como era a liturgia da igreja nesse tempo. Vamos ficando por aqui, voltamos na próxima. Fica na paz, tchau, tchau.